Oi, gente, boa noite. Tô tentando entrar aqui porque o André me convidou para uma live que chama Pedagogia de Jesus. Vamos ver se pedagogicamente vai dar certo. Vai sim, Ricardo. Pronto! Ê! Estamos no ar! Maravilha! Ai, Maravilha! Pronto, agora sim, oi, meu agora amigo, boa noite. boa noite, paz e bem. Estamos aí na Tudo bem? resistência, e aí nós vamos começar o nosso papo, o papo de hoje, Nato Social, com a nossa irmã reverenda, educadora, mulher de luta, mulher da resistência, né? Minha xará, né? Minha É, xará, né? A pastora Gilmar até brincou. Ah, André, eu falei, então, versão resistência feminina e masculina, tudo na mesma é nós, radical, sempre na estamos fita. juntos. E Um monte aí, de gente boa entrando aí que eu o tô nosso vendo. povo, nossa galera aí participando aí, ó, Nossa, pastor integração Gerson, a acontecendo. Pri, mas quem que entrou? Priscila. Pri, ó, Intervidas. Ó, o Ricardão aí, Resistência. Ah, a Pri Ricardo, eu dei entrou. seu telefone pro Jamice, tá? Só pra você saber. Ó, pronto. E aí, povo lindo, hoje nós vamos trocar uma ideia, né? Nosso tema hoje da social é Pedagogia de Jesus. E aí a ideia é a gente trocar uma ideia, né? Trocar uma ideia e aí construirmos juntos uma reflexão, e a gente pensar um pouquinho, né, sobre essa figura histórica que é o autor e consumador da nossa fé, que revolucionou o mundo e continua revolucionando. E Jesus de Nazaré tem muito a nos dizer, tem muito para nos nutrir. Então, nessa noite, nós vamos trocar uma ideia, né, sobre a pedagogia de Jesus. Na verdade, pedagogias, né, são tantas ações, tantas coisas que a gente até se perde na tentativa de catalogar. Então, pastor, eu queria muito que você pudesse se apresentar para o povo. Para quem não conhece a nossa irmã reverenda Andréia, quem é a Andréia? A Andrea é uma mulher negra, que ama plantas e poesia, e que se tornou pastora da Igreja Metodista tem 13 anos. E é uma educadora, é alguém que é apaixonada por educação, é alguém que hoje, como pastora, assume a coordenação nacional de escola dominical e segue por aí, escrevinhando e vivenciando a educação. Eu também tenho experiência como professora num curso de pedagogia na Faculdade Zumbi dos Palmares, né? Eu estou licenciada de lá, mas foi algo que mudou muito a minha vida, né? Então eu acho que eu sou isso aí, André. Tô por aí, Está em movimento? tô em movimento. Estamos em movimento, né? E aí, minha irmã, nós falamos um pouquinho, né, sobre Jesus, né? Claro que a gente sabe e a gente tem acordo nisso, Jesus não foi, não é. Talvez para muitos até essa é a representação que dá significado para eles, né? Mas, assim, desse Jesus, pé no chão, andarilho, do Jesus de pele escura, queimado de sol, esse Jesus que estava sempre com o povão. O que te chama a atenção, né? Assim, como fala em Jesus de Nazaré, o que te chama a atenção sobre Jesus? Assim, Jesus, o que que vem à sua mente? Quais são as sensações que você tem? Fala um pouquinho para gente. André, assim, tem muita coisa que me chama a atenção em Jesus, né? É, a sua opção radical pelas, pelos pobres é uma coisa que me chama muita atenção nele, né? E à medida que eu fui estudando e conhecendo mais, e quando
quando a gente se reúne aqui para falar de pedagogia de Jesus, né, quando você me convida para dialogar sobre isso, é porque, de fato, Jesus como mestre, como professor, é algo que me salta aos olhos, né? Então, assim, ao longo da minha trajetória como pastora, e antes, assim, quando eu, ainda na federação de jovens, né, encontrando pessoas no caminho, eu fui convidada a olhar para Jesus como mestre, como educador. Então, assim, isso para mim é algo que me chama a atenção de uma maneira muito diferenciada, porque, na realidade, Jesus não é um mero professor, né? Ele tem uma proposta pedagógica muito delimitada e que me seduz, né? E que pauta a minha vida, inclusive, não só como pastora, mas como educadora também, né? Então, eu acho que eu queria destacar isso, assim, quando a gente se reúne aqui para conversar sobre esse Jesus que é mestre, eu quero destacar isso, assim, tanto a postura de educador de Jesus, quanto a proposta pedagógica dele, que é radicalmente diferente da proposta pedagógica hegemônica da sua época, é uma coisa que me chama a atenção em Jesus, né? Uhum. E é interessante, né? Porque hoje se fala muito, né? Eu acho que de umas 2 décadas para cá, os centros de pesquisa, principalmente na história, muita gente também no campo da educação, vídeo exemplo de Paulo Freire e de caras como Ivan Illich, que tiveram esse olhar para Jesus e tentar localizar Jesus numa ação, né, numa praxis educativa e tal. Então é muito interessante, principalmente hoje, quando a gente tem esse campo olhando para Jesus, né, a galera da história, de Jesus histórico, uma galera da psicologia, né, aí tem aí Augusto Cury, que faz, né, vários livros sobre a psicologia a partir de Jesus e tal. Então é interessante que Jesus acaba se livrando, digamos assim, desse aprisionamento do religioso e ganha uma dimensão para a vida, né? Em vários caminhos, né? Tanto da história, da pedagogia, da filosofia, da psicologia, e isso é muito legal. E aí, você disse agora, minha irmã, de forma bem enfática, né? Jesus educador. Mas podemos afirmar, né, Jesus educador por quê? Bem, tem um monte de coisa, né? Uhum. Mas quando você me mandou essa pergunta, né? Que a gente montou um roteirinho antes, gente, porque senão eu ia ficar muito perdidona aqui, né? E quando você me mandou essa pergunta, eu falei, caraca, não sei responder isso, né? E aí você se assenta assim e fala, peraí, deixa eu pensar nisso. E aí eu fui buscar o meu conceito de educador, do que eu entendo por educador, por educadora. Mas antes de falar um pouco sobre isso, eu trouxe à memória o Evangelho de Marcos, né? O primeiro evangelho. E é tão interessante porque quando Jesus começa o ministério dele, ele vai lá na praia, chama 4 pessoas no seu cotidiano, na sua realidade. E o primeiro movimento de Jesus, depois que ele sai da praia, a análise do Carlos Mester sobre o Evangelho de Marcos ajuda a gente a pensar assim, né? Qual é o primeiro lugar para onde Jesus leva aquelas pessoas que ele quer caminhar com ele? É para a sinagoga. E é tão significativo porque eles saem da praia, eles vão para a sinagoga, e na sinagoga você tem uma pessoa endemoniada ali, né? Então, assim, a sinagoga é algo que está presente na trajetória de Jesus. Especialmente quando Jesus se coloca na sinagoga, ele sempre se coloca nessa dimensão do educador. Ele vai lá para ensinar, né? E entra. Então, enquanto ele está ensinando, ele une teoria e prática, porque ou aparece um endemoniado para ele libertar, ou aparece uma mulher preocupada para ele endireitar,
né? Então, a Uhum. gente vai vendo esse lugar da sinagoga como um lugar presente na trajetória de Jesus. Então, eu acho que traz para mim essa perspectiva de um Jesus educador. Mas quando eu lembro lá da Cora Coralina, né? A Cora Uhum. Coralina, ela tem um poema, assim, os poemas que ela faz para Aninha, ela fala assim que o professor, não vou lembrar muito bem o poema, mas diz assim: o professor ensina e vai logo para os seus afazeres. O mestre mestreia e cuida dos seus discípulos. Então, assim, a dimensão de cuidado, a maneira como Jesus caminha com seus discípulos é de uma perspectiva pedagógica, né? De educá-los para uma cidadania do reino. Então, essa educação, ela perpassa pela possibilidade da escuta, do diálogo, perpassa pela necessidade das perguntas, perpassa por oferecer aos discípulos situações que eles se coloquem numa condição de sair daquela consciência ingênua que o Paulo Freire fala e ter a Uhum. possibilidade, por meio da interação, ir para uma consciência crítica, né? Uma coisa que também me chama muita atenção, e sábado eu estava assistindo uma live da Ruth Noemi, e ela traz isso de uma maneira tão interessante, quando ela traz o texto de Jesus com a mulher Cirofenícia, né? E Uhum. aí ela fala que Jesus migra de xenófobo para xenófilo, né? Então Uhum. ele faz de quem rejeita o estrangeiro para quem consegue amar o estrangeiro. E aí Uhum. eu fiquei pensando assim, e aí ela diz assim, Jesus aprende com aquela mulher. Então eu acho que é algo que é muito significativo também, assim, porque não dá. Se você é alguém que é professora e professor, você aprende. Porque se Sim. você não entende que faz parte do seu ofício, que tem esse lugar para aprendizagem, você não é um verdadeiro professor. Então, assim, pensar também no Jesus que, à medida que vai se relacionando com as pessoas, vai aprendendo, né? E aí, Uhum. quando Jesus constata, a tua fé te salvou, eu acho que ele abre ali a possibilidade assim, obrigada por ter me ensinado isso. A tua fé te salvou, mas a tua fé também me ensinou. Então, eu Uhum. acho que são inúmeras situações que a gente enxerga Jesus como educador, mas o cuidado com as pessoas, o diálogo, a pergunta e a possibilidade de aprender e de se transformar, eu acho que são marcas que me encantam em Jesus, assim, sabe? E é muito legal, né, e potente quando a gente traz essa dimensão humana do aprendizado compondo a vida de Jesus, porque às vezes eu já ouvi inúmeros sermões de, não, Jesus estava testando, ele sabia que ele ia fazer, que ela ia fazer isso, por isso ele falou. Mas se a gente parte de um pressuposto também da kenosis, né, de que o Senhor, que Jesus se esvazia de todo o poder e glória, né, e até isso é muito importante para a gente não construir a figura do Jesus Superman, né, do Jesus, Superman, que fazia um monte de coisa. Não, todas as coisas que aconteciam a partir da oração, sabe, de uma entrega, de um momento contemplativo, meditativo, sabe, de escuta, de conexão com Deus, e só. Nada como, sabe, como se fosse super-homem e tivesse ali o poder. Não, estamos falando de um ser humano, daquele que se fez carne e habitou entre nós, com as nossas fraquezas, com as nossas potências, com as nossas questões que nos compõem como humanos, né? Então, quando a gente ouve, às vezes as pessoas até se assustam, mas Jesus aprendeu, mas essa mulher confrontou Jesus. Não, aprendizado. É igual. Não, nós vamos comer aquilo que cai da mesa dos senhores, sabe? Ela está situando ali uma posição e está se contrapondo, sim. E isso é rico, isso é potente, isso é dialético, né? Dialógico e dialético no sentido de produzir alguma coisa, né? Isso é muito legal. E quando você diz isso, minha irmã, traz para a gente a necessidade de sairmos também desse lugar
da verdade, fechadona, que não dialoga, que já chega dando soco, né? Dando socão. Não, é isso. Não, não é bem assim. Vamos construir juntos. E quando você fala, meu irmão, acho maravilhoso, né? Da acolhida de Jesus, dizer, pô, cara, a tua fé, sabe? Ó, nunca vi Chama a Ruth. fé, Chama a fé. Ruth para falar nesse Sim, texto que é maravilhoso, ela falando, assim. ela tá no meu catálogo. Eu tenho um catálogo ninja aqui da galera. Tem um catálogo, aí assim, eu estou organizando os temas. Entrou, ela tá aqui, ó. Acabei de ver. Ruth, eu falei de você. Mas, André, eu queria voltar numa coisa que você Por falou, favor. porque eu acho que é muito interessante isso, sim. É um problema para a gente que Jesus tenha aprendido com aquela mulher, sabe? Sim, O sim. problema é para a gente, o problema não é para Jesus. Porque na economia do reino, assim, o sistema piramidal, ele se esvazia e cede lugar para a mesa, para o lugar onde Uhum, está todo mundo sentado e todo mundo igual. Então, assim, é esse sistema piramidal que a gente constrói relações hierárquicas de poder que faz com que a gente coloque Jesus numa posição tão nefasta e tão perigosa, porque em muitos momentos, assim, a gente acaba colocando Jesus numa altura e colocando pessoas à mesma altura que ele e colocando pessoas embaixo. Então, assim, essa relação hierárquica não me permite nem conceber a possibilidade de que Jesus aprendeu. Mas, assim, na economia do reino de Deus, onde a pirâmide cede lugar para a mesa, para que todo mundo se assente, para que todo mundo dialogue igualmente, isso é extremamente possível, e aí é mais que isso, assim, é muito necessário, né? É uhum. muito necessário. Então, pensar essa dimensão humana de Jesus é fundamental, mas também, assim, pensar num Deus que aprende não diminui em nada a minha fé. Pelo Uhum. contrário, sabe? Mostra que essa divindade ela está muito, muito, muito alijada desses sistemas hierárquicos de poder que a gente vai classificando as pessoas, entendeu? Sim, por isso as pessoas se assustam, né? Quanto mais a gente, eu acho, se não me engano, é Leonardo Boff, alguém que fala que quanto mais humano eu sei que Jesus é, mais divino eu sei que ele é também, né? Na dimensão Uhum. de apresentar Deus, mas esse Deus, essa dimensão que está ali junto aos seres humanos, que está ali vivendo os dramas, está ali escutando os gritos, não é de um Jesus glorioso no céu, cercado de anjos, pesadão, armado, e que não está nem aí para você. Não é isso, né? É um Jesus ali, do pé no chão, aquele que está junto e se faz, né? Mateus 25 é bem lindo por isso. Ele se faz pobre, nu, com fome, privado de liberdade, estrangeiro, e desconstrói toda a referência bélica, gloriosa, e se faz junto aos fragilizados. Então, é um desafio, na verdade, a gente aprender, continuar nesse processo de aprendizagem, né, nesse processo permanente de aprendizagem, e olhando para Jesus, diferente das interpretações autoritárias que são impostas, né? Então, isso é maravilhoso. Bom, como a gente está falando de educação também, surge sempre essa palavra nesse campo, né? Nesse campo da educação. E aí vem a pergunta bem legal. Quais são os elementos marcantes da praxis de Jesus, na sua opinião? Aí a gente agora está entrando no vocabulário bem específico, mas a gente vai estar trocando ideia e vamos tirar essa tirar essa neblina dessa palavra praxis. Para ti, minha irmã, fala aí para o povo aí. Se a gente for pensar assim, né, prática como uma atuação que não abre mão da reflexão, né? Se a gente for pensar nessa dimensão de um Cristo que age
com a intencionalidade, com a possibilidade de refletir, né? Isso é uma marca de Jesus, assim, é uma ação imbuída de intencionalidade amorosa, né? Assim, eu acho que essa intencionalidade amorosa que está na base dessa prática de Jesus, ela faz essa prática se tornar ousada, ela faz essa prática se tornar transformadora, ela faz essa prática se tornar, inclusive, confrontadora. Essa prática, ela denuncia segundas ou primeiras intenções que fogem, que caminham em outra direção, né? A dona Zélia Constantino, que faleceu agora há pouco tempo, né? E que foi uma pessoa que assim, eu não consigo chamar ela de Zélia, né? Porque ela sempre falou, Andréia, me chama de Andréia. Eu falei, não, a senhora é uma instituição para mim, assim, né? É muito respeito, é muita coisa para eu poder chamar a senhora de Zélia. Então, para mim, ela vai ser eternamente a dona Zélia. E aí ela tem um texto que ela traz algumas reflexões sobre a prática pedagógica de Jesus, né? Como é que era essa prática? E aí eu queria fazer uma homenagem a ela, rememorando a vida, a trajetória dela na Igreja Metodista. E aí eu queria dizer o que ela diz dessa prática de Jesus. Ela fala que, primeiro, que Jesus conhecia a matéria que ele ensinava, né? Então, assim, eu gosto dessa ideia. Ele é o verbo que armou uma barraca e habitou entre nós, né? Então, é essa transmutação de uma palavra vazia, mas para uma palavra encarnada, assim. Então, é alguém que conhece daquilo que estava falando, né? Ela fala que Jesus conhecia os seus alunos e alunas. Ela fala que Jesus reconhecia o que tinha de bom nas pessoas, né? Que Jesus ensinava as coisas de uma forma clara, de uma forma simples, sem muita coisa... sem enfeitar muito o pavão. Assim, eu acho que as parábolas são um grande exemplo disso, né? Assim, pegar evidências do cotidiano e trazer para a pauta, trazer para a discussão e oferecer novas possibilidades de enxergar aquilo que estava sempre ali, né? Então, isso eu acho que é uma coisa da prática de Jesus. Ela diz que Jesus variava o método conforme o tipo de ouvinte. Ela diz que também Jesus ensinava através do seu exemplo, que eu acho que a gente está tão esvaziado disso, né? A gente está tão esvaziado de pessoas que não só têm o que dizer, mas que conseguem ensinar, às vezes, sem falar absolutamente nada, né? Quem se interessar por esse tema da pedagogia de Jesus, eu quero indicar os escritos do Carlos Mester, do Francisco Orofino. São duas pessoas que têm, assim, umas publicações muito interessantes para pensar a pedagogia de Jesus, né? Tem um livro também do Paulo Freire, acho que é um luterano, se eu não me engano, que chama Andarilho da Esperança. Então, ele faz um pouco a trajetória do Freire no Conselho Mundial de Igrejas e como... E vai, assim, pensando também ali, traz para a gente algumas pistas da prática pedagógica de Jesus. E o Mester e o Orofino, o André, eles trazem 3 características dessa prática. Primeiro, que era uma prática que partia da realidade das pessoas, assim, né? Alguém encarnado na realidade, assim. E a gente tem visto, assim, quanto essa escola desencarnada da realidade... quanto essa escola que a gente vivencia hoje, promotora de um conhecimento eurocêntrico, né, separa cada vez mais as pessoas do que de fato elas precisam aprender. Eles dizem também que Jesus ele tinha uma pedagogia participativa. E aí eu queria, quando eu estava lendo sobre isso, eu lembrei de Marta, né? Da história de Marta e de Maria, assim, né? Porque Jesus estava na sala, estava falando, estava sentado, estava dialogando com os homens, né?
porque a sala era o espaço prioritário deles, assim. E aí eu fico pensando que tipo de ensinamento, assim, como essa postura pedagógica de Jesus era tão poderosa que fez Maria movimentar estruturas. Fez Maria, assim, sair de um território que era destinado para ela e invadir outro território historicamente negado para ela. E Uhum. colocar ela aos pés, assim, ela se queda, é o que diz o texto bíblico. E essa frase, né, essa imagem é justamente a imagem de um discípulo aos pés de Jesus. Então, Uhum. esse ensino que mexe tanto comigo, que me ajuda a desbancar estruturas, que me ajuda Uhum. a ocupar espaços que são historicamente negados a mim, sabe? E aí uma outra característica é que Jesus tinha uma pedagogia libertadora, né? E esse texto da sinagoga, lá, acho que é Marcos 1 ou Marcos 2, eu não lembro, é uma coisa tão interessante, porque o endemoniado, ele é liberto, e essa coisa da possessão demoníaca no Evangelho de Marcos, o mestre ensina pra gente, tem muito a ver com a capacidade de libertar a mente, com a capacidade de Uhum. autonomia. Então, assim, uma educação que promove mudança de comportamento, autonomia e capacidade de rever, sabe? Assim, quando Jesus cura aquele cego, toca a primeira vez, e aí aquele cego tem coragem de falar para Jesus: eu não estou vendo direito, você pode tocar mais uma vez? Então, assim, é também uma pedagogia tão afetiva que quem é o educando se sente à vontade, inclusive, para dizer o que está faltando. Uhum. Então, assim, isso traz para mim que a base, assim, essa relação Jesus e seus alunos é baseada num afeto que não castra, mas é um afeto que liberta. Preguei aqui, né? Quem quer aceitar Jesus, gente? Estou empolgada. O Jesus libertário e educador, né? Porque tem uma galera aí vendendo um Jesus autoritário aí que é difícil. Mas isso é é cenas dos próximos capítulos. E é legal, assim, né? Você falando, minha irmã, porque dá uma dimensão da existência de Jesus como contraponto a outros modelos que existiam também no seu tempo histórico, né? E aí, quando a pastora fala, né, da praxis, que é essa ação e a ação e teoria junto, de forma dialética, de forma horizontal, de forma transformadora, em movimento permanente, e isso fica muito nítido quando a gente percebe que as pessoas olhavam para Jesus e diziam: pô, mas como é que esse cara está falando isso? Com que autoridade esse cara diz isso? E ele não só, ele radicalizava dizendo: ó, a justiça de vocês deve exceder, deve ser mais do que essa justiça proposta pelos fariseus. Isso é fantástico, porque Jesus ele propõe para os fariseus para serem mais humanos, né? Para serem mais humanos, dizendo: cara, ó, beleza, não, legal, tá fluindo, mas ó, esse não é o caminho, não. E o que você falou, eu acho legal, né, da forma como Jesus ele acolhia as pessoas, sabe, sem nenhum tipo de, de trava, sabe? Às vezes eu fico pensando, as pessoas chegam hoje nas comunidades de fé, elas são completamente engessadas, sabe? Aí fica, a gente burocratiza, né? A gente burocratiza a vinda da pessoa, o acolhimento da pessoa. Aí a pessoa precisa passar por um processo de parar o tempo para você ficar ali conversando, como se a vida não fosse capaz também de favorecer esse ambiente, né, de aprendizagem, de partilha, esse ambiente mútuo de crescimento. Então, assim, é poderosíssimo pensar, né, na praxis, né, falando em educação, pensar na praxis e ver que Jesus ele tinha uma praxis radicalizada e muito conectada com a vida, com a liberdade, com a justiça, com o amor, né, o afeto, né? Por que não pensar numa pedagogia que tem como chão
os afetos, né? O afeto de estar perto, poxa, quem me tocou, sabe? De poder rever tudo e não, peraí, eu quero encontrar essa pessoa. Enfim, é poderosíssimo. Ó, marca o tempo aí, hein? Tem 30 minutos, Tá falta. delícia, 20, Tá falta bom. 20. Então, eu fiquei pensando, assim, que dentro disso que você falou, né, essas perguntas, elas colocam essas pessoas no cenário como protagonistas do seu processo de educação, né? Que é Uhum, outra coisa que é muito necessária. Quando você traz assim, como as pessoas chegam, né? A gente às vezes recebe uma pessoa recém-chegada na igreja e parte do princípio de que ela não tem conhecimento a agregar, talvez porque ela não tenha uma trajetória. E isso é uhum. tão perverso, porque a igreja fica, e aí não tem como para desvincular de Freire, né? Alguém até tinha perguntado aqui do Freire se seria correto definir o método dialógico como o método de Cristo, ou seja, Freire bebe dessa fonte. Com todo respeito a Jesus Cristo, eu sempre falo assim, Freire era cristão e Jesus Cristo era freiriano, assim, é uma brincadeira, hein, gente? Mas pensar um pouco assim, no valor que a gente traz para o conhecimento de quem chega, especialmente quando esse conhecimento não tem a linguagem da igreja, quando esse Uhum, conhecimento traz um desconforto para a igreja, porque às vezes esse corpo e todo o saber que essa pessoa traz questiona alguns posicionamentos, assim, e Jesus uhum, não tinha medo disso, porque quando ele dá abertura para o educando falar, e aí eu vou usar uma frase do Freire, né, uma expressão freiriana, desse ser que está desse ser que quer ser mais, né, desse ser que tem a possibilidade de crescer, ele está trazendo essas pessoas para serem protagonistas do seu processo de educação. E isso precisa fazer parte da prática educacional da igreja, e eu vou mais além, da prática pastoral da igreja, que não diz respeito só a pastor e pastora, não. Se a uhum. gente tem um compromisso com uma educação cristã libertadora, a gente quer pessoas protagonistas do seu processo histórico de construção da sua espiritualidade e do seu processo de construção da sua santidade. Eu não Uhum. quero gente para eu ter uma prática pastoral de educação bancária e que eu acho que eu tenho que enfiar tudo na cabeça e a pessoa participa lá de 12 encontros, se torna líder de um GP de 12 e depois multiplica para 12. Isso é perverso, sem nenhuma capacidade de refletir. Certa vez, André, eu li num documento que dizia assim, sobre discipulado, Uhum. Jesus não o que Jesus falou é que as pessoas tinham que guardar os mandamentos. Ele não disse que as pessoas tinham que entender e pensar sobre os mandamentos. Uau, que horror. Então, são interpretações perversas como essa que vão criando vaquinhas de presépio, né? Sim. Infelizmente, às vezes a gente acaba assumindo uma lógica de castração, né? Ao invés de uma lógica de vida, de construção, de possibilidades para que as pessoas possam despertar e, a partir das suas ações, né? Ressignificarem a vida a partir dos valores de Cristo com as suas expressões. E aí a gente vê as ideias de tentativa de formatação, né? Você pega, aí a pessoa fica numa caixinha, ali ela é enquadrada, e ali ela entra no jargão, entra nos códigos, nos símbolos e tal. É quando uma pessoa adentra o templo, a pessoa fica assim, perdida, porque está tudo na mesma linguagem, tudo do mesmo jeito, tudo. E isso é um desafio, né, para a gente romper. E aí se conecta um pouco, né, com a pergunta, né, assim, na sua opinião, podemos dizer que estamos distantes de um Jesus educador e assumimos um Jesus dogmático, autoritário e que não aceita diálogo? Eu acho que tu já falou, mas poderia falar mais um pouquinho. É, eu tenho um amigo, né?
eu sei que tem outros companheiros e companheiras de outras igrejas aqui assistindo a gente, né? Mas eu tenho um amigo que ele fala para mim assim, Andréia, cada um tem o Wesley que quer ter. Ele sempre fala isso para mim, assim, né? E eu acho que cada um, às vezes, tem o Jesus que quer ter, sabe? E é tão perigoso quando a gente coloca Jesus a nosso serviço, quando a gente coloca Deus a nosso serviço, porque a gente perde a dimensão de que a gente está aqui para servir a Deus, que a gente está aqui para servir a Jesus Cristo, né? Então, eu acho que o Jesus educador, ele perde lugar, sim, para os dogmas que se estabelecem em cima da trajetória de Jesus. Eu não sei se há um Jesus dogmático, sabe? Porque quando eu vejo o Jesus dentro da sinagoga, ele está justamente buscando uma interpretação correta da lei, né? Ele tá especificamente tentando, e é tão interessante, assim, o que me encanta em Jesus é que eu não teria, quando a gente é professor, você entra na sala de aula com a responsabilidade de educar todo mundo, né? Eu digo que alunas e alunos são presentes pra gente. Então tem presente que vem com um embrulho maravilhoso, que você abre assim, super fácil. Agora tem presente que vem embrulhado no papel, no plástico bolha, no jornal, e aí te dá tanto trabalho para você, né, abrir aquilo ali, mas esses geralmente são os mais preciosos. E eu fico pensando, assim, que Jesus, quando ele entra na sinagoga, ele tem um compromisso educacional com todo mundo que está ali, inclusive com os doutores da lei. E aí eu acho que é nesse sentido que ele tem esse afeto de confrontar os doutores da lei para colaborar com que eles tenham outras perspectivas. Então, assim, eu acho que o Jesus educador, ele perde, sim, ele perde espaço porque a estrutura religiosa quer dogmatizar Jesus. E aí eu acho que só um estudo cuidadoso da Bíblia, eu acho que só muita oração, pedido de discernimento do Espírito Santo de Deus, né? Porque tá lá, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E essa coisa aqui, né, assim, esse tempo de partilha em comunidade, sabe, André? Assim, olhando o texto bíblico em comunidade, estudando, que a gente consegue ouvir outras vozes e junto com o poder do Espírito Santo e tendo uma revelação de quem de fato é esse Jesus Cristo. Sim, sim. E é interessante, né? Porque quando a gente olha para Jesus, a gente percebe o tempo todo Jesus apontando. É uma disputa de narrativa, na verdade, né? Quando a gente olha para Jesus no templo, percebe que ele está ali dizendo para a galera assim, olha, gente, ó, beleza, não, é isso aí, tal, não, ok, mas ó, vamos ver a raiz da coisa, vamos ver o fundamento, vamos ver a essência da coisa. Não é a letra pela letra, não é a lei pela lei, é a vida em primeiro lugar, a vida é mais importante. E aí as pessoas entram em parafuso, porque, poxa, a vida... Não, a vida não, a vida não é importante, não. O importante é o poder. Ele, não, o poder só faz sentido se for para servir a vida. E aí, vamos lá pela vida? Aí as pessoas entram em crise, porque é muito mais delicioso para o poder se encastelar numa dogmática que fica enclausurado, não dialoga com o tempo, não se converte e fica na instituição e não vai para a intuição, sabe? Não vai. E aí, essa caminhada, né? Esse acolher, esse abraçar, esse estar junto, é muito subversivo para essa galera do poder. É muito, porque não tem controle. Jesus nunca buscou ter controle das pessoas, né? É isso. É uma educação para emancipação, para autonomia.
né? E as pessoas ficam com medo da autonomia, sabe? Assim, Sim, eu acho que na nossa relação com Jesus, quando a gente vai aprendendo sobre autonomia, a gente vai se encantando e entendendo que essa autonomia me aproxima de Deus, não pelo medo do inferno, isso não por aí. uma dogmática que diz para mim o que eu tenho que vestir, o que eu não tenho que vestir, o que eu tenho que beber, o que eu não tenho que beber, o que eu tenho que fazer. Não! Assim, a minha autonomia no processo de construção da minha espiritualidade mostra para mim que Deus é o doador da minha vida. E aí eu não quero outra coisa que não seja responder com fé, com amor, com alegria o projeto dele e ser alguém que vai militar por esse projeto porque entende que esse projeto cabe todo mundo. Porque nesse projeto, Exatamente. da mesma maneira que ele me olhou, ele me ajuda a olhar todo mundo. Exato. Então, assim, e aí isso é libertador demais. Me encanta o texto da mulher encurvada, né? Quando o cara fica bravo porque ela é curada, ele sequer fala com ela. Ela é a pessoa que foi Verdade. ali para ser curada. Ela nem foi para ser curada. Jesus que enxergou ela e curou, né? Ela nem foi para nada ali. E aí Sim, e ele fala assim: vocês podem vir todos os dias aqui, vocês vêm sábado para poder ser curado. Ele nem olha para a mulher, sabe? E aí eu fico pensando, Jesus fala assim: peraí, vocês soltam o boi de vocês e eu não posso soltar essa mulher? E Jesus usa o mesmo verbo justamente para dizer isso que você está dizendo para mim. Que o que vale mais é a vida. O poder estabelece que vida que é mais importante, que vida é menos importante. Jesus diz para a gente que a vida que o poder estabelece como menos importante, para ele passa a ser mais importante. sim, sim. E isso para a gente é muito necessário, né? A gente relembrar isso sempre, né? Relembrar dessas opções de Jesus, porque essas opções vão nos ajudar a ser imitador dele, ou imitadora dele. Porque É isso. quando a gente às vezes pensa no evangelho, né, eu fico sempre passa isso na minha cabeça, né? Às vezes a gente apresenta, né, a instituição às vezes faz muito isso, apresenta Jesus como algo enquadrado, né, enquadradão. Mas Jesus, ele é livre, óbvio, livre, livre, livre. E o projeto de Jesus é que nós tivéssemos vida plena. É isso. Vida plena entendendo o outro e fazendo o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, sabe? E entendendo o outro como digno de amor, como eu também sou. A referência da ação de Jesus, a ação de Jesus, ela parte para a comunidade, mas chamando a consciência dos indivíduos, sabe? A consciência dos indivíduos para a coletividade e o pensamento e a consciência da coletividade para o indivíduo. Algo que interpenetram, sabe? E fica no movimento permanente. Quando a gente tem lá, né, no templo, né, no templo, na casa que Jesus estava, e tinha uma multidão ali, que o paralítico na maca não conseguia entrar, e aí aquele contraponto, o povo se organiza, os caras se organizam para levar o cara até Jesus, sabe? E experiências fantásticas de libertação, de partilha de alimento, de economia. Então, esse Jesus educador, pensando, sabe, pastora, na nossa sociedade, Jesus é perigoso. Esse Jesus educador, ele é perigoso demais, porque esse Jesus educador, ele não legitima as estruturas que construímos para controle das pessoas e não liberdade. Sabe, o que tu falou é poderoso. É, a consciência que nós temos em Cristo é muito mais do que você dizer que a pessoa deve vestir. Não! Até porque quando quando a gente consegue se encontrar, ou consegue captar e deixar germinar Jesus dentro de nós,
a gente vai perceber até no que comemos, no que bebemos, no que vestimos, estruturas de opressão, estruturas de controle, estruturas de É isso. aprisionamento. Então, a consciência em Cristo expande e a gente se liberta de todas essas amarras e a gente passa a ter a dimensão radical da vida como a gente é e sente, não pelo que os outros impõem, sabe? Eu não vou ser vítima de ter que adquirir aquilo da moda, porque se eu não tiver aquilo, eu não vou ser. Não, eu sou. Nós somos, você é, e eu não preciso ter para ser, eu já sou amado por Deus, né? Amada por Deus, entender que eu posso ter um relacionamento legal comigo e ter um relacionamento legal com outra pessoa que sofre, sente, tem as mesmas questões que eu. Então, essa dialógica, digamos assim, de Jesus é algo muito poderoso e causa um certo tipo de choque. Vê o tempo aí, pastora, como é que está nosso tempo aí? Já estamos quase Falta acabando. 14 minutos. Tá, então a saideira. A saideira é o seguinte: o que a pedagogia de. Já, claro, já falamos, né? Mas enfim, é legal a gente estar reenfatizando. O que a pedagogia de Jesus de Nazaré pode nos ensinar em tempo de Covid-19 e dessa crise econômica, na tua opinião? Gente, isso é uma pergunta de uma tese de doutorado, né? Mas vamos lá. Eu estou escrevendo um texto sobre a viúva de Naim, né? Eu preguei no Dia das Mães sobre Lindeza, esse hein? texto. E eu estou escrevendo, e essa mulher está dentro de mim de uma maneira muito poderosa, assim, né? E tem uma coisa que me chama atenção nesse texto, é que tinham duas caminhadas. A caminhada da vida, que queria entrar com Jesus, e a caminhada da morte, que estava levando o corpo para fora da cidade, né? Para Sim. ser enterrado. E aí esse Cristo, que pedagogicamente para a sua caminhada para interpelar a caminhada da morte. Sabe? Isso é lindo. E aí ele fala para essa mulher, e o que ele fala para essa mulher é: não chores. Ele não fala, e daí? Ele não fala, vai ter 70% da população vai ser contaminada. Ele não fala, eu não sou coveiro. Você me desculpa estar falando isso, André, mas é que isso está gritando. Não, é necessário, claro. Ele para e olha para aquela mulher e fala: não choras. E esse não chorar de Jesus não tem a ver com secar lágrima. Porque Jesus chorou diante da morte de Lázaro. É mais do que isso. É um não chorar que perpassa por uma garantia. Primeiro, por entender que eu sofro junto com. Segundo, por entender que eu de alguma maneira, estou compromissado, eu estou sofrendo a mesma dor que você, e isso me faz ser corresponsável pela sua vida. Né? E aí depois Jesus vai e toca no esquife e o menino se levanta e começa a falar. O protagonista desse milagre, ou a protagonista desse milagre, não é o menino que volta a ter vida, mas é a viúva que ressurge. Exatamente. Né? E quando eu olho para essa... E eu estou pensando sobre isso, assim. Olhar para a pedagogia de Jesus, olhar para a prática pedagógica, para como Jesus interage com quem ele encontra pelo caminho, o que ele deixa de ensinamento, diz para mim que diante dessa pandemia, me ajuda a pensar como é que eu estou parando diante das pessoas que estão sofrendo mortes. Exatamente. Sabe? E aí o texto de Jesus diz para mim, primeiro, que eu tenho que ser porta de consolação. E aí eu tenho que ter cuidado. Eu não posso culpabilizar as pessoas que são vítimas. Eu não posso culpabilizar a China. Né? Eu preciso ter cuidado com o tipo de discurso e com o tipo de interpretação de texto bíblico que eu trago, que vai colocando mais peso na vida das pessoas e vai gerando mais lágrima ainda no meio da igreja. Exato. Agora, por outro lado, eu tenho que tocar as mortes evitáveis
eu preciso me colocar também. E quando Jesus ressuscita aquele menino, aquele filho único é para aquela viúva a garantia de uma política de sobrevivência. Exatamente. Entendeu? Então, pensar que a prática pedagógica de Jesus me estimula a ser sinal, a ser esperança, a colaborar com políticas de sobrevivência de quem é as pessoas que são mais vulneráveis nesse processo de pandemia. Porque a gente sabe, já está comprovado. Sim. Hoje, com mais de 15 mil pessoas mortas no Brasil, 60% dessa população que morre é negra, é periférica. Sim. Quem é que está na fila, na Caixa Econômica, porque não tem acesso à internet e não tem um celular potente para baixar o aplicativo para o aplicativo rodar? Então, essa pedagogia de Jesus me ajuda a pensar como eu, como igreja, vou interpelar esse processo de morte que a gente está vivendo. Sim. E aí é olhar para a praxis de Jesus, chamar atenção para o poder do afeto, chamar atenção para o diálogo, para se abrir para a escuta. Eu acho que chamar atenção de que a vida vale mais do que qualquer sistema econômico. Exato. Exato. Sabe? Exato. E assim, eu não creio num Deus que, assim, o meu Deus, ele podia ficar acima porque ele é soberano, ele podia ficar abaixo, mas o Deus que eu creio, o Cristo educador, o mestre, ele escolheu ficar entre nós. E se ele escolheu ficar entre nós, é porque ele valoriza a gente como criação dele. Exato. E isso não me dá o direito de agir diferente em relação ao próximo. Sim. Eu não quero um Deus acima de mim, porque eu já tenho um sistema que me oprime e que está acima de mim e que cada vez vai me colocando mais embaixo. Mas o Deus que está entre nós é o Deus que me diz em que lugar desse sistema que eu tenho que ficar. Sim, sim, sim. Falta 8 minutos, André, desculpa, preguei de novo. Não, por favor, não se desculpe. Isso aí a gente, quando fala de Jesus, é isso. A gente acredita num projeto de vida, sabe? A gente não acredita num Jesus 38, blindado, cheio de anjo, segurança, boladão, pesadão, não. A gente acredita no Jesus que caminha com as pessoas, como a irmã falou. Jesus Emanuel está conosco, está entre nós, né? E é interessante que a gente vê o próprio Jesus falando em relação ao poder. Diz, os governantes, eles fazem isso, mas entre vocês não. Entre vocês não pode ser assim. E, infelizmente, ainda hoje, muitos dos nossos querem se alinhar a estruturas de opressão, estruturas de promoção de dor, estruturas de morte. E Jesus denuncia isso o tempo todo, sabe? Como você falou de uma forma belíssima, das duas marchas, né? A marcha da morte, né? De vários processos que resultaram na morte, e na marcha da vida com aquele que escolheu viver entre nós. Então, minha irmã, tá aí. Eu acho que o modelo é esse. Assim, a resistência é essa, né? Valorizar a vida. Porque não existe economia sem vida. A economia é para servir a vida. A economia é para servir a vida. Não existe a vida para servir a economia. Isso é uma lógica diabólica, pecaminosa, que utiliza as pessoas como peças de uma engrenagem que só enriquece alguns, favorece a acumulação para alguns e esvaziamento de outros. Jesus de Nazaré veio para que nós tivéssemos vida e vida com plenitude. E Amém. Não opressão. O tempo já está quase acabando. Suas considerações finais, Já. pastora, por favor. Tem um livro do Paulo Freire que chama Pedagogia da Indignação. Uhum. São algumas cartas que ele escreve. E tem uma carta que eu gosto muito, assim.
que ele fala do direito e do dever de mudar o mundo. Eu não vou ler nada dessa carta, mas eu acho que essa é essa coisa do Cristo que se coloca no meu caminho, sabe? E que me faz entender qual é o meu papel. Esse Cristo que parte o pão e os olhos daquelas pessoas entristecidas se abrem, né? A gente não falou de Lucas 24 aqui, mas Lucas 24 é o clássico texto da pedagogia de Jesus, né? E me encanta essa ideia de que depois que Jesus abriu o pão, de partir o pão, os olhos dele se abriram e aquelas pessoas voltaram para o lugar de onde elas tinham saído. Essa pedagogia de Jesus me ensina que às vezes eu até quero fugir das lutas, eu até quero fugir dos problemas, a gente está cansado, mas o Cristo que habita na gente mostra pra gente que é lá em Jerusalém, que é lá subvertendo as estruturas de poder, que é lá no lugar onde você se faz necessário como voz profética para que o reino venha. Venha o teu reino, Senhor, né? E vem quando eu e você nos comprometemos com esse projeto de anunciar, de construir e de denunciar aquilo que precisa ser denunciado também. Muito obrigada por essa conversa, eu me senti muito honrada, eu tenho uma admiração muito grande por você, você sabe disso, e eu quero te agradecer por fazer parte das pessoas que foram convidadas para estar aqui. A pastora Joana, que está aqui, né, que a gente divide aqui o apartamento, está te mandando um grande abraço também. Um abração para ela também, um abraço para vocês, gratidão, tá? Eu sei que você é correria, faz um monte de coisas aí e tal, gratidão por esse tempo, eu acredito que foi um tempo edificante para você, para mim, para a galera que estava participando também, e que Deus possa sempre te abençoar, sempre trazer essa forma linda e sonora de boa notícia através da sua vida. Tá bom, minha irmã? Amém. Um beijo grande da minha amiga Liz. Gente, muito obrigada por essas palavras tão maravilhosas. Joana, Jane está mandando um beijo para você. Eu vou salvar isso aqui, que Deus me ajude. Salve no IG. Salve no IG. No IGTV. Eu não sei como é que é isso, não, mas eu vou tentar salvar aqui. Qualquer coisa, eu tenho uns amigos que conseguem extrair a live e aí eu te mando, tá? Então tá bom. Gente, obrigada por tudo. André, a live é sua e eu já estou aqui agradecendo todo mundo que participou. Não, é nossa. Por favor, agradeça o povo. E aí você pode finalizar aí. Que isso, tamo junto. Falou, galera. Beijo, André. Tchau, gente. Forte abraço. Paz e bem. Tchau, tchau. Não gravou.